Bom, aí o que nós temos visto, né? Bom, um outro detalhe muito importante disso daí, não é bem um detalhe, até é uma notícia bastante expressiva, é que a Comissão de Direitos Humanos da ONU tomou a decisão de que o Lula deve participar das eleições e que a não participação dele nas eleições lançaria as eleições numa situação de ilegitimidade. Nós temos que analisar com cuidado essa declaração. Tudo bem que nós temos que entender algumas coisas. A decisão é uma decisão em caráter, digamos assim, liminar, né? Teria que ser aprovada por outros fóruns, mas o fato de que ela tenha sido tomada é bastante expressivo. Né? As pessoas que estão aí não vão se arriscar a dar declarações sobre questões fundamentais de política internacional se elas não estiverem expressando uma determinada opinião no interior da organização. E quando a gente fala opinião, nós estamos falando da opinião dos grandes, né? Não estamos falando da opinião do Zimbábue, da Nigéria e nem do Brasil. Nós estamos falando da opinião da França, Inglaterra, Estados Unidos, etc. e tal. É uma declaração muito significativa, coloca em xeque a política golpista no Brasil, do ponto de vista político, não do ponto de vista jurídico, né? Porque o Brasil é signatário, ele faz parte do funcionamento dessa comissão, quer dizer que ele teria que aceitar, né, teoricamente, as decisões da Comissão de Direitos Humanos, e, portanto, se eles não aceitam, eles estariam aí incorrendo numa transgressão. Tá? Bom, a ONU, como todo mundo sabe, é um organismo dirigido pelo imperialismo mundial. Não vamos... uma boa parte da imprensa digital que apoia o Lula festejou, assim, de uma maneira um tanto quanto beata, a decisão da ONU, veja só, a ONU e tal, o Brasil tem que acatar, pá, pá, pá. A nossa função aqui é um pouquinho mais complicada, que é analisar o significado dessa manifestação. E o significado é mais importante do que simplesmente o apoio. Em primeiro lugar, nós temos que partir disso. A ONU é uma organização internacional do imperialismo mundial. É a organização onde os principais países imperialistas, né, e as principais potências militares do globo fazem os seus acordos para manter o status quo. Não é nada mais, nada menos do que isso. Acreditar que a ONU é uma organização benemérita, democrática, que atende aos interesses dos povos e tal, já não é simplesmente uma bobagem, mas é uma manifestação de loucura política. Né? A ONU participou, autorizou, se omitiu, de acordo com as necessidades políticas, em vários acontecimentos importantes que favoreciam o imperialismo. Né? Por exemplo, o mais famoso, né, desses casos recentes da ONU, porque tem muitos casos antigos também, o mais famoso é o massacre de Ruanda, onde a ONU simplesmente ficou assistindo o povo ser massacrado. Se fosse realmente uma organização preocupada com a segurança dos povos, logicamente não teria acontecido isso. Eles intervêm onde interessa o imperialismo, no Iraque, na Síria, essas coisas todas. Bom, então, a primeira pergunta é, o que leva uma organização controlada pelo imperialismo a apoiar a candidatura do Lula? Porque o Lula, evidentemente, ele está sendo perseguido no Brasil por força da ação do imperialismo norte-americano, em primeiro lugar, mas do imperialismo em geral. Quando aparece essa decisão, né, dá para supor, não é que nós tenhamos certeza, mas dá para supor que existe uma divisão no imperialismo internacional em torno do problema brasileiro. Logicamente que nós temos que entender que o Brasil é um país de primeiro plano na política internacional e que a estabilidade política do Brasil interessa a todos os outros países. Uma desestabilização do Brasil levaria à desestabilização em toda a América Latina, e toda a América de um ponto de vista geral, até a América do Norte. Então, logicamente que nós só podemos supor que haja uma preocupação com a estabilidade política no Brasil. Isso reforça a nossa tese de que a polarização se intensificou, de que o ato foi um sinal da intensificação dessa polarização
e que isso fez com que se acendessem aí, se não luzes vermelhas, pelo menos luzes amarelas em determinados setores que estão questionando, né, a política que está sendo levada adiante. Reforça essa ideia o fato de que, em todos os momentos anteriores, ninguém levantou essa lebre. Ninguém levantou a lebre de que houve golpe no Brasil, de que a Dilma Rousseff foi deposta de maneira antidemocrática, a prisão do Lula, os julgamentos farsa, nada disso daí foi questionado. Agora, a candidatura do Lula e a perseguição ao Lula está aí há um tempão, de repente aparece uma decisão, praticamente às vésperas da eleição, então é da candidatura do Lula. Quer dizer, a coisa chegou num ponto em que um setor teme, né, que tudo escape de controle e se levanta como uma espécie de instrumento para poder intervir na crise. Esse é o significado fundamental. Quer dizer, é mais um reflexo, e um reflexo importante, do agravamento da crise política brasileira. Senão ninguém teria se pronunciado, tudo estaria na mesma, né?